professor Hildo Honório do Couto, que é um dos principais nomes da ecolinguística no Brasil, ele aponta que se o conceito de linguística já é estranho para os leigos, a palavra ecolinguística é ainda mais estranha, inclusive no meio acadêmico. Ele lembra que a ecolinguística, como disciplina nas faculdades, só começa no Brasil na década de 90. Não que ela tenha começado a existir na década de 90, mas como disciplina ela se firma só na década de 90. Mas o que é ecolinguística? A primeira definição é a proposta por Einar Haugen, que entende ecolinguística como o estudo das interações entre qualquer língua dada em seu meio ambiente. Ele ainda acrescenta que o verdadeiro ambiente da língua é a sociedade que a usa como um dos seus códigos. Essa definição, apesar de aparecer na década de 70, ainda continua atual, e o exemplo disso é a conceituação de que coloca a ecolinguística como o estudo das relações entre língua e o meio ambiente. Para que fique mais claro o trabalho dos ecolinguistas, é interessante pensar as áreas de pesquisas na ecolinguística. Nós temos a etnoecologia linguística, que estuda a linguagem de pequenos grupos étnicos e grupos isolados no interior do país. Alguns tópicos abordados nessa área são a etnobotânica, a etnomedicina e a etnozoologia. O professor Hildo, ele não desconsidera o conceito do Haugen, mas ele entende que o conceito desse estudioso coloca a língua como uma coisa que se relaciona com o meio ambiente. Por isso, o professor Hildo ele vai conceituar a ecolinguística como os estudos das interações verbais que se dão no interior do ecossistema linguístico. Uma das áreas de estudo da ecolinguística que é muito interessante é a ecolinguística evolutiva, também chamada de ecologia da evolução linguística. Essa área entende que alguns fatos linguísticos só podem ser explicados se a gente leva em consideração todo um processo de evolução ecológico-linguística. Então, por exemplo, para explicar o fato de umas sequências silábicas como catéter, fornalha, veja, não serem proparoxítonas, os estudiosos dessa área de estudo dizem que, muito provavelmente, esse fato linguístico, ou seja, essa sequência silábica não ser proparoxítona, remete a um fato do passado anterior, que está na nossa memória, mesmo que esse fato não exista foneticamente. Então esse é o modo de trabalho dos estudiosos da evolução linguística, evolução ecolinguística, melhor dizendo. Outra área interessante é a área de aquisição da linguagem pela perspectiva da ecolinguística, que é chamada de ecologia da aquisição da língua. Essa área de estudo entende que a aquisição da língua ela se dá, primeiro, para que um indivíduo se adapte ao meio em que ele está vivendo e, em segundo lugar, que ele se adapte a outro meio que não o de origem dele. Então, esses estudiosos entendem a língua pelo viés perspectivo do meio ambiente em que o indivíduo está inserido.